Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Brian, professor de Sociologia e Filosofia. Estou aqui para ajudar você que vai prestar a prova do Enem, te ajudar a mandar ver nessa prova, para acertar as questões, pelo menos de Filosofia e Sociologia, o que já dá uma grande quantidade de questões aí nas provas de humanas. A prova que vai acontecer agora em janeiro, né, por causa da pandemia, mas vai acontecer. Essa prova que tem aí grandes características de usar o mundo tecnológico. Né? Estamos esperando a vacina, algumas pessoas estão com medo dessa vacina e tantos outros sentimentos que envolve este avanço tecnológico. O Enem está se utilizando das tecnologias para existir. E já nas últimas edições, o Enem tem cobrado bastante coisa sobre tecnologia. Não só na parte de exatas ou de biológicas, saber sobre vacina, sobre os meios de comunicação, etc. Muito mais do que isso. É nas relações sociais que essas tecnologias fazem sentido e mostram o seu problema. As tecnologias, pelo menos da maneira como o Enem gosta de trabalhar com elas, gosta de várias maneiras, né? Mas uma dessas maneiras que eu destaco agora para você é mostrar os problemas de atuação dela. As tecnologias, elas são bem-vindas. E o Enem também valoriza isso. Valoriza o aspecto positivo. Né? Aliás, se não fossem as tecnologias, a gente não estaria aqui agora se falando, se vendo. Pois é, né? Tecnologia, então, é algo muito bem visto, muito bem-vindo. Porém, ela também traz problemas se não é aplicada no seu âmbito de atuação. Para não ficar esse blá 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 todo aqui, vou dar um exemplo prático para você. Vou te mostrar como o Enem aplicou isso em uma de suas edições. Olha, por exemplo, em 2019, no Enem PPL, esse texto do Morin. O Morin diz o seguinte, que o espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou. Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo que não é quantificável, ou seja, os sentimentos, sofrimentos, alegrias dos seres humanos. Essa lógica é assim aplicada ao conhecimento e à conduta das sociedades e se espalha em todos os setores da vida. Ou seja, o que o Morin está falando aqui para a gente, né? Em primeiro lugar, lá em cima no texto, né? Que nós criamos essas tecnologias, criamos as máquinas. Legal, e a gente tem controle sobre elas. Porém, a coisa está se invertendo. Não que as máquinas estejam controlando exatamente a gente, não é isso. É a lógica que está por trás dessas máquinas que está sendo danosa. Está controlando a vida dos cientistas, sociólogos, políticos. As máquinas, as tecnologias têm uma aplicação política, sim. Né? De modo que o cálculo ganha uma soberania. Esta lógica de calcular as coisas, de pensar de maneira puramente racional, quantificável. Você pode colocar numa equação ou num gráfico. Quando a gente dá muito valor para isso, a gente desfigura a vida humana. A vida humana é feita de sentimentos, é feita de sofrimentos e de alegrias. E é isso que importa. O que importa, em primeiro lugar, acima de tudo, é a vida humana. É isso que tem que ser valorizado. E as tecnologias e as máquinas existem para favorecer a nossa vida. Não é o contrário. Não é a nossa vida que tem que estar subordinada às tecnologias, às máquinas e essa lógica. Não. Porém, o Mohan está chamando a atenção para a gente para esta inversão. Que essas máquinas, essas tecnologias, elas podem ajudar muito a gente, porém, paradoxalmente, contraditoriamente, a gente está se estrepando com elas. Por isso, Morin vai dizer que essa lógica está sendo aplicada aí na sociedade inteira. Mesmo aquelas pessoas que não curtem ciência, ou não conhecem tanto ciência, mesmo essas pessoas muitas vezes acabam sendo mais frias, mais calculistas, mais racionais. A gente vive num mundo com pouca empatia para alguns seres humanos. Tudo isso está dentro dessa lógica. A partir disso, o Enem vai perguntar o seguinte para a gente. No contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica a... Ou seja, temos aí, está vendo aqui aqui em cima, né? Está vendo aí 5 alternativas de aplicação dessa crítica que o Morin está fazendo. Lembrando uma crítica que
mostra as contradições, né? E a tecnologia, ela merece ser valorizada, porque ela pode trazer bons frutos para os seres humanos, porém ela está extrapolando. A lógica por trás dessas técnicas está extrapolando o limite delas, e isso pode prejudicar o ser humano. Qual alternativa está dizendo isso? Perceba que as 4 alternativas erradas estão bem erradas, né? Alternativa A, se aplica à intensificação das relações interpessoais? Ora, aqui não está diretamente mostrando um problema, uma contradição, não tem nada disso aqui. E o Mohan também não está falando das relações entre pessoas. É claro que as relações interpessoais são facilitadas pelas tecnologias, né? Nós estamos aqui juntos, né? Graças à tecnologia. Mas o Mohan não está falando disso, das relações entre pessoas e muito menos da valorização dessas relações. Né? Assim como ele não está falando sobre a descentralização do poder econômico. Aliás, o poder econômico se favorece muito às tecnologias. As tecnologias são alimentadas pela economia e a economia valoriza as tecnologias. Uma alimenta a outra. A ciência recebe verba da tecnologia, da economia, do sistema econômico. O sistema econômico utiliza da ciência para poder se alimentar. Então não está descentralizando, não. Muito pelo contrário. Grandes tecnologias geram grandes capitais. Fragmentação do mercado consumidor também não é o foco do texto aqui. Em momento algum, o Morro está falando de consumismo ou de mercado aqui. E se a gente for pensar em mercado, a gente consegue até entrar mais, se concentrar mais no consumismo através das tecnologias, como por exemplo, sites, aplicativos, até mesmo através dos nossos celulares. A gente chega aqui, compra algo pelo nosso smartphone, né? A gente consegue exercer esse consumismo. E a alternativa, pulando a alternativa D, alternativa E, né? Simplificação das atividades laborais. O Morro também não está falando sobre essas simplificações. Até poderia simplificar nossa vida, a tecnologia, mas muitas vezes isso não acontece. Nossa vida fica ainda mais densa através das tecnologias. O que o Mohan está falando aqui para a gente, então, podemos dizer que é a valorização do paradigma tecnológico. Valorização do paradigma no seguinte sentido, né? Os paradigmas são que a ciência, a tecnologia, as máquinas trazem bons frutos, os seres humanos conseguem dominar essas máquinas e a gente consegue ter ganhos com ela. Porém, a gente também pode ser consumido por essa lógica. A gente pode ser prejudicado deixando aspectos humanos de lado. Então, essa tecnologia toda ela é valorizada, porém vem com ela este paradigma, esta dualidade, essas duas coisas que são tão contraditórias, mas elas andam junto no nosso mundo. Então, para a gente ser uma sociedade mais humana, mais igualitária e ter aí uma união entre seres humanos, né, que o Enem valoriza também, isso numa sociedade democrática, precisamos aí ter uma relação real, ainda que pelos meios virtuais. Uma coisa não exclui a outra. Tá certo, gente? Agradeço a sua atenção. Se você gostou disso e quer ver as próximas aulas, que tem muito mais coisa do Enem, clica aqui no nosso sininho, acompanha as próximas aulas, que eu vou explicar mais sobre essas questões tecnológicas da nossa sociedade, em caráter filosófico e sociológico, e mostrar exercícios do Enem explicando para você como funciona, para você mandar ver muito bem nessa prova. Beijo no coração e até breve.